Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos uma convidada aqui super especial, ela que é educadora financeira, Bruna Vitac, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui nesse novo projeto de vocês e vamos lá. Bruna, por que mentoria, finanças pessoais? Por que você escolheu essa área? Finanças pessoais, ela veio, eu fui, vamos dizer, me apaixonando por ela com as minhas experiências que eu tive das minhas finanças mesmo, né? Eu fiz a faculdade de contabilidade, mas mesmo assim eu continuei com muitos conflitos financeiros, né? Então eu não conseguia trabalhar com cartão de crédito, era limite de banco, que eu conseguia estourar todos eles e trabalhando e mesmo assim não tendo o recurso para mim passar um mês, por exemplo, né? Então, eu fui procurar saber mais, né? Assistindo. Hoje em dia a gente tem, né, o acesso a vários vídeos no YouTube mesmo, né? E procurar conhecimentos, né? Sobre como eu ia começar a controlar, né? A fazer com que eu saísse daquela situação, né? Teve um curso em específico que eu fiz, né? Depois disso, eu vim fazer um curso específico de finanças pessoais, que foi aí que deu a virada de chave, né? Que aí eu falei, como que a gente não aprende isso lá atrás, né? No início, tipo, quantas coisas eu poderia ter feito diferente, hoje eu poderia ter, sei lá, conquistado coisas se eu tivesse esse conhecimento, né? Ô, Bruna, fala pra gente assim, você falou que lá atrás, se você tivesse um conhecimento, né, evitaria, assim, muitos problemas. A educação financeira deveria ser ensinada nas escolas? Qual que é a sua visão em relação a isso? Sim, hoje eu tenho a plena certeza que pode e deveria, né, ser ensinado nas escolas. Não é costume aqui no Brasil, mas hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, eles já desde cedo. Hoje a criança, a partir dos 3 anos, você já pode ensinar ela sobre educação financeira, né? A gente tem aí recursos de brinquedos mesmo, né? A questão do cofrinho, que a gente tanto fala, o cofrinho, mas já é uma forma de você explicar para a criança a importância daquilo, né? De generosidade também, que eu gosto de falar dessas partes também de princípios mesmo, né, para criança, de ser generoso, você fazer ele, eu tenho tanto brinquedo, eu vou doar pro meu coleguinha que não tem. Então, tem bastante coisas legais que dá para fazer com as crianças mesmo, né? MEI ou CLT? Qual que é a vantagem e a desvantagem? O MEI, ele tem aí o benefício que traz para a pessoa, né? Como para aposentadoria mesmo, né? Que você paga mensalmente. Se você precisar de um auxílio maternidade, ele também, né? Se você ter ele em dia, você também consegue esse recurso. É lógico que o empreendedor, ele vai ter as suas dificuldades, né? Tem mês que vai entrar mais, tem mês que vai entrar menos. Então, tem essa luta aí do microempreendedor, né? Já o CLT também tem seus benefícios, mas o trabalho em si não é garantia de que você vai ter ele ali para sempre. Você pode ser um funcionário que trabalha há 10 anos numa empresa e no dia seguinte você é mandado embora, né? Lógico, você tem os seus recursos que você vai receber de FGTS, enfim, seguro-desemprego, mas tudo isso, um momento acaba. Se você não tiver, por isso que a gente fala muito da reserva de emergência, né, para o pessoal, para poder passar por esse período, né, que não vai entrar recurso. Explica pra gente, assim, olha, bom, como você até mesmo explicou, se fosse ensinado nas escolas sobre educação financeira, seria aí uma solução para muitos problemas financeiros que as pessoas enfrentam. Mas, assim, em relação ao público de baixa renda, como guardar dinheiro? A pessoa já ganha pouco, né? Ela não tem, ela tem as despesas pessoais, né? Por exemplo, tem que pagar aluguel, tem que pagar o financiamento imobiliário, tem que se alimentar, e ela ganha pouco. Dá para organizar financeiramente uma pessoa de baixa renda? Dá. O que que acontece? Tudo a gente começa por uma organização mesmo, né? A gente tem até um método que é um método que eu gosto muito de trabalhar, é fazer você pegar o total dos seus recursos e dividir ele em porcentagens, que é o essencial, o seu estilo de vida, a gente chama,
Então, 50% para o essencial, 30% para o seu estilo de vida e 20% para você fazer sua reserva. É lógico que não é todo mundo que vai se enquadrar nessa porcentagem, mas você pode mexer com ela. Então, tipo assim, não, eu vou guardar 10%, 5%. Um meio de que você vai ali se organizando. O que acontece é que, na realidade, a gente vê que mesmo a pessoa não tendo os recursos, que nem você falou, entra pouco, mas as pessoas vivem, tipo, indo numa loja, abre cartão ou crediário e consegue fazer várias parcelas né, para comprar celular, para comprar televisão. E assim, será que nesse momento é o ideal eu fazer tantas parcelas ou eu posso ter prioridade em fazer as minhas reservas? Né? Então, eu acho que é uma questão de prioridades. Né? Hoje a gente vê, assim, a pessoa não tem uma condição boa, vamos dizer assim, tem um salário baixo, vamos dizer assim, e quer ter um certo status num momento que não é agora, né? Quer viver um padrão fora do que ela está agora. Então, acho que essa mudança precisa ser... É necessário, né? Essa mentalidade. Começar a guardar R$ 25 por semana faz uma diferença? Nem que seja 10. Mas Guardar é sempre importante. Mas eu sou do método, pra mim, tá? Tô falando no meu pessoal. Pra mim não funciona assim. Tá? E pra quem é CLT, eu acho que não é legal. Quem recebe mensal. Acho que no autônomo vale a pena ser semanal, enfim. Que você consegue trabalhar com isso, né? Mas o ideal mesmo é você fazer a separação mensal e você estipular. Assim como a gente estipula o teto de gastos, né, vamos dizer assim, que a gente vai ter, a gente vai estipular, tipo, todo mês eu vou juntar R$100. Então, já é um montante do que você ficar fazendo no picadinho, sabe? Eu faço assim, né? Por exemplo, tô fora do CLT já faz 4 anos. Então, eu pago a parte, né? Só que como eu sei que eu não estou trabalhando então eu separo minhas férias, separo meu 13º. Então todo ano eu venho separando e guardando. Porque eu sei como sou CLT. E fiz isso de R$25 por semana. E dá um resultado legal. Porque a gente trabalha com venda, então a gente consegue trabalhar Sim. nisso. Você acha que tem outro jeito também? Ou tô certo no meu caminho? Tá certo, sim. É isso que eu falei. Para o autônomo, que trabalha, por exemplo, com vendas ou o prestador de serviço, dá para fazer, eu acho interessante. Agora, quando vem um montante na sua mão, eu não vejo necessidade de você ficar distribuindo por semana. Essa semana eu vou separar 25. Não tem como. Você tem um montante lá, vamos supor, cai na sua conta R$4.000. Aí, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, se caiu o salário, é como um hábito, é uma prioridade. Caiu o salário, quantos por cento eu vou tirar? Tô definido 10%. Então, R$400 eu já mando para conta de investimento. Entendeu? Não tem por que eu ficar, essa semana eu vou tirar 25, na outra 30, na outra... Não, né? Você deixa fixo. Entendi. E tem que ser um hábito, tem que ser assim, antes de você pagar suas despesas. Ô, Bruno, na sua mentoria, tem algum método para distribuição de gastos, assim, gastos fixos, gastos variáveis? Você pode falar um pouco para a gente? Temos. A gente tem uma planilha, né, pronta, onde o mentorado ele vai alimentar aquela planilha, né, e a gente faz realmente essa divisão que eu falei de 50, 30, 20, a gente tem dentro da planilha. Então, ele vai alimentar lá tudo que é essencial, que é prioritário, né? O que é o essencial? É o aluguel, comida, parte de hospitalar, né? O nosso convênio, enfim. Estilo de vida, né? Que seria aí seus 30%. Então, aí é onde você vai... eu quero sair nos finais de semana para ir para um restaurante, viajar, roupa, sapato, né? Essas coisas que a gente faz no dia a dia, né? E dentro dessa planilha é bem legal, porque aí no final dela tem a sobra e tem também o campo da reserva de emergência, que você vai alimentando ela, né? Aplicar no CDB ou na poupança? Qual que é o melhor? Bom, hoje a gente sabe que o CDB, ele rentabiliza mais do que a poupança. O CDB tem imposto de renda?
tem o imposto de renda que já é deduzido na fonte, né? Mas mesmo assim, a gente orienta o CDB por conta da rentabilidade. Quanto mais tempo, melhor, né? Mas normalmente, assim, são casos e casos, né? Na hora de aplicação financeira, a gente tem que trabalhar aí com a questão do curto, médio prazo, né? Para curto prazo, que é aí até 2 anos, a gente indica muito o CDB, né? E o Tesouro Direto. São hoje, gente, seguros, né? A gente sabe que tem os fundos garantidores de crédito e hoje em dia a gente tem bastante bancos digitais, assim, que estão mais solidificados, né? Mas hoje em dia o ideal é o CDB. O CDB. É importante, assim, anotar os gastos e eu queria perguntar também, assim, é importante anotar diariamente, mensalmente, semanalmente? Como que é? Na mentoria mesmo, a gente trabalha semanalmente. Então, essa planilha, o cliente ele vai alimentar ela semanalmente. Eu acho que não vejo necessidade de todos os dias, comprei um lanche, anota. Sabe? Eu acho que fica muito picadinho e cansativo, porque as pessoas, na maioria, não têm paciência de fazer isso. Isso é verdade. Mas eu imagino que deve ser uma disciplina, assim, um tanto que difícil, né? Porque no começo pode ser que a pessoa tenha o hábito, toda sexta-feira eu vou anotar, mas depois cai no esquecimento, não cai? Então, justamente. Então, eu acho que pode ser ou quinzenal, semanal, quinzenal ou mensal. E eu gosto muito de falar com o pessoal sobre você criar esse hábito e fazer um ambiente para isso, né? Porque falar em dinheiro hoje, eu mesmo tinha essa dificuldade na minha casa. Comentar sobre dinheiro era ter discussão. Porque, querendo ou não, quando você tá com a questão organizada, você não consegue, desenvolver. Você fica, o que eu faço? Olha, gastei muito, mais do que eu devia, e agora, e o mês que vem? Então, assim, é você fazer um ambiente seu, você ter ali a sua planilha ou no caderno, porque hoje em dia tem gente que não gosta de planilha, e ainda é do papel e caneta. E eu também particularmente gosto do papel e caneta. E fazer o seu ambiente mesmo, sabe? Coloca uma música calma, toma um suco, faz um ambiente ali e cria, todo sábado, por exemplo, pela manhã, eu vou fazer isso. Né? E você para e resolve aquilo. Mas não é... Por isso que eu não acho legal ficar todo dia tendo aquela rotina. Você cria um hábito. Todo sábado de manhã eu faço aquilo. Até aquilo se tornar prazeroso. Porque você vai ver resultados, você vai ver que vai começar a organizar as coisas e você vai tomar gosto por aquilo, né? Uma outra pergunta, assim, eu sei que talvez isso depende muito, certamente, de cliente para cliente, mas tem uma estimativa, assim, de quanto tempo a pessoa vai começar a ver resultado, que ela vai conseguir ali ver alguns sinais que tá dando certo? Claro que cada caso é um caso. Tem gente que tem a situação bem complicada financeiramente e outra nem tanto, que dá para ser resolvido a um curto prazo, vamos dizer assim. Mas só de você jogar essas informações, seja de dívidas, das suas dívidas, recursos, despesas, numa planilha, numa anotação, e você conseguir visualizar a situação que você se encontra, isso já tira um peso, vamos dizer assim, porque você vai começar a entender, meu ponto de partida é esse, eu estou dessa forma. Qual é o próximo passo? Por onde eu vou começar a organizar? Tanto é que a gente tem esse passo a passo de por onde começar para eliminar as dívidas, né? É importante ter uma aposentadoria complementar? Sim. Hoje em dia é um assunto polêmico, né? Falar sobre a aposentadoria do INSS, né? A gente não sabe até que ponto vai ter caixa para pagar os idosos, porque a gente sabe que a taxa de idosos vai aumentar aí daqui uns anos, né? Então, a gente fala muito da previdência privada, né? Você pode fazer ela à parte. E eu acho de suma importância.
a Previdência tem a finalidade, né, para aposentadoria, né? A finalidade dela é essa, mas a pessoa ela pode utilizar outra forma de investimento também para, pensando aí talvez na aposentadoria, é indicado, ou o ideal mesmo é a Previdência? Hoje se indica muito a previdência privada, mas tem outros recursos, né? A gente tem, aí seria a longo prazo, né? E a gente tem esses investimentos a longo prazo. Quanto antes você começar, melhor, né? Hoje em dia a gente tem investidores aí que já acabou de ter neném e o neném já tem a sua aplicação financeira. E tá certo, né? Porque Queria eu, né, ter esse privilégio. Mas, Bruno, assim, falando de Previdência ainda, mas ainda assim é importante contribuir com o INSS? Sim, que não há por que não contribuir, mas paralelo a isso, fazer a previdência privada ou algum investimento, lógico, a gente sempre orienta que a pessoa procure um profissional, né, para fazer principalmente a longo prazo, um profissional de investimentos que entenda e oriente essa pessoa, né? Como vai para organizar nossos cartões? Como não gastá-los? Que é difícil. Bom, o cartão de crédito, tem gente que tem coleção, né, de cartão de crédito. Não vamos deixar ele como vilão, né, tipo, ele que detona com a minha vida. Não, ele tem seus benefícios, né. Um dos benefícios hoje, né, a gente tem o cashback do cartão, a gente tem as milhas, né, que o pessoal usa muito. Só que eu gosto de falar o seguinte, se você não tem educação financeira, não sabe lidar com o seu orçamento ainda, você tem um descontrole, eu não acho válido no momento. Tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa se empolga, ai, quantas milhas eu tô juntando, mas tipo, peraí, quanto que você ganha? Então fica um pouco ilusório, tipo, eu ganho isso, mas eu tenho um limite, tipo, quase o dobro do que eu ganho, e eu vou gastar para juntar milhas, mas você vai ter que pagar esse cartão. Exato. Então não faz sentido, né? Então a pessoa ela vai se enrolar, ela vai querer viajar, depois vai viajar com que dinheiro, né? Então assim, tem que ter aí uma organização, mas eu acho válido, ele não é vilão. Se você souber usar ele com sabedoria. Concordo. E tem uma pesquisa que fala que é muito grande que o povo, a população hoje, a metade da dívida é por causa dos cartões, né? Eles não sabem usar. Se tivesse uma educação financeira lá atrás, podia mudar tudo, né? O pessoal acha que o cartão é a extensão do salário dele. Mas não é seu, né? É um empréstimo. Né? Ô Bruno, eu perguntei para você nos bastidores, agora perguntando aqui, a ideia, por exemplo, eu tenho vários cartões de crédito, vários. E eu quero concentrar cada despesa em cada um dos cartões. Por exemplo, combustível em um, mercado no outro, farmácia no outro. O que você acha dessa ideia? Eu acho que junta com essa questão que a gente falou agora de pouco, né? Para quem não tem esse controle, né, ter vários cartões dificulta um pouco na hora de fazer o planejamento, aquele controle, né? Eu acho que aí no máximo, uns 3 cartões, se a pessoa tem ali o seu controle certinho, né? E principalmente porque, assim, a gente subentende que juntando esses cartões, você imagina o quanto que está disponível ali de limite, né? Então, ela tem que saber usar mesmo. O que eu sempre oriento na mentoria, você vai usar o cartão, você tem que estipular o quanto. Por exemplo, se ele está te dando R$3.000 de limite, não é para você gastar os R$3.000 de limite. É para você colocar um teto ali, tipo, não. Você pode até incluir no seu planejamento na planilha. Vamos dizer assim, lá nos essenciais, que é 30%. Eu vou usar de cartão R$1.000. É o que eu posso. Que eu sei que o mês seguinte, legal, eu vou conseguir pagar ele inteiro. Mas se você for usando, sem ter o controle, ainda mais com um monte de cartão, aí realmente vai ser difícil e vai embolar, né? Bruna, mas assim, você falou 3 cartões no máximo, mas assim, pensando assim no cenário perfeito, assim, qual a quantidade assim, indicada de cartões de crédito para uma pessoa, assim? O ideal. O mais prático é concentrar tudo num só. Mas se a pessoa
ela vê que funciona para ela fazer essa divisão dos cartões, eu acho que no máximo 3 cartões. Quem foi sua maior influência na sua trajetória profissional? Com a educação financeira, Isso. hoje eu tenho 3 pessoas assim que para mim é referência hoje, que é o Gustavo Cerbasi, né? A gente tem a Mirna Borges e tem também o Ben, eu só não vou saber falar o nome dele, mas é Ben Zoel, não sei, ele é um judeu e ele fala assim coisas muito bacanas sobre finanças, né? Porque a gente tem a referência do judeu, né? Que o judeu é muito próspero, né? Sim. E é bem legal. Bruno, tem algum aplicativo que você indica para a pessoa organizar o controle de gastos? Existe isso? Tem. Hoje o pessoal usa muito o Mobius e o Organize, né? São 2 aí que hoje, atualmente, o pessoal usa bastante. O Mobius, ele é um pouquinho mais detalhado, assim, um pouquinho mais... Não é que seria difícil, mas o Organize, ele é mais simples, assim, para quem tá começando. Acho legal. E são gratuitos. Sim. E como você adapta a sua abordagem de mentoria para diferentes perfis de clientes? Normalmente a gente faz uma anamnese, né? Como se fosse num consultório mesmo. E a gente faz um levantamento de tudo que tá acontecendo com a pessoa, né? Desde as crenças limitantes dela com relação a finanças, a forma como ela olha o dinheiro, como ela foi educada, desde as queixas que ela tem. O mau uso do cartão de crédito, pessoas que têm compulsão por compras, né? Que a gente tem isso também, né? Então a gente entra um pouco nesse aspecto comportamental da pessoa com relação ao dinheiro. Que hoje, se a gente for parar para analisar, 80% é mais comportamento, a questão das finanças, do que propriamente você fazer cálculos, né? E às vezes a pessoa fala, não tem paciência com planilha, tudo, mas quando você senta para conversar com a pessoa, você vê que é mais comportamento. São hábitos. Não é tanto, porque hoje em dia, mesmo com papel e caneta, você consegue, né? Fazer o seu controle. Não precisa ser uma bela de uma planilha ou ter coisas difíceis. Então, seria mais comportamento mesmo. Então, a gente lida com cada cliente, vai ter um perfil, né? E aí a gente vai trabalhando em cima da queixa do cliente. Nesse início de carreira, né, ajudando as pessoas a se reorganizar financeiramente, você enfrentou algum desafio no início de carreira, talvez com um cliente, ou uma situação pessoal mesmo? O mais difícil é o ato. É o ato. Às vezes, por exemplo, você dá um caso até de uma pessoa que eu atendi essa semana. Foi feito o que foi orientado? Não fiz. Esqueci. Então, ela não dá importância àquilo, porque ela acha que aquilo não vai resolver. E vai. Porque se ela fizer o método correto, ter a mudança de mentalidade e do hábito, já começa por aí, já é meio caminho andado a forma como ela enxerga a situação e a questão das finanças. Então, eu acho que hoje a dificuldade maior é criar o hábito, principalmente do brasileiro, e a questão da importância sobre a educação financeira. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem aí pela frente. Bruno, deixa eu perguntar, em relação à questão, tem uma questão que muita gente fala a respeito, que é a questão do financiamento imobiliário versus pagar aluguel e juntar dinheiro. Qual que é o melhor, assim, na sua visão? Se você tem condição hoje de manter-se no aluguel e parte daquele dinheiro que você ia pagar à vista para comprar um imóvel, você aplicar esse dinheiro e num período de no médio e longo prazo você resgatar esse dinheiro, é mais vantajoso. E você, vamos dizer assim, você vai viver com a rentabilidade desse dinheiro, né? Do que você fazer um empréstimo, um financiamento que vai aí, sei lá, 60 meses e sabendo que aquele dinheiro que você está pondo ali, se você investisse ele iria te dar um retorno. Aproveitando isso, hoje no mercado, por exemplo, de carros, de aluguéis, hoje o povo tá indo mais pro carro de aluguel
ter que comprar seu próprio carro, por esse motivo também, né? Porque ele pega o dinheiro, ele guarda. É mais lucrativo ele guardar esse dinheiro, que o aluguel é mais barato. Então, a manutenção é tudo pela locadora. Então, a pessoa está investindo mais por esse lado, né? Sim. Você veria a mesma coisa pro carro, pra casa também. Sim, porque assim, hoje as pessoas têm a ilusão de que carro é um investimento, e não é, né? A gente sabe que ele traz benefícios pra gente, no sentido, né, de, pô, pega um carro, você tá 10 minutos, você tá ali, né? Facilita a vida. Mas ele é despesa, Exatamente. né? E a despesa é alta. E esse valor da despesa, por que não aplicar, Exatamente. né? Exatamente. Então, seria a mesma questão do Do imóvel, né? imóvel. Que o imóvel, até li num livro esses dias que o cara era milionário, comprou uma mansão, é até interessante falar desse caso. E ele estava bem financeiramente. E ele comprou uma mansão e falou assim, não, a ganância foi tanta, não, eu quero um negócio maior, quero um negócio mais... Ele ampliou, usou todo o recurso que ele tinha e aí veio a crise financeira. Só que o que aconteceu? É um ativo que não tem liquidez. Porque o imóvel, para você vender, você não consegue vender, tipo, de hoje para amanhã. Uhum. E o dinheiro que ele tinha em banco, sumiu. Então, assim, não é interessante. Por isso que entra a questão do imóvel, né? Sim. Lógico, todo mundo quer ter sua casa própria, a tranquilidade, né? Mas hoje em dia, até você se estabilizar melhor, para você comprar esse imóvel, seria mais interessante você deixar ele rendendo e depois comprar esse imóvel à vista. E te fazer uma pergunta, como que você inspira os seus clientes a cuidarem melhor das suas finanças? A inspiração seria eu mesma, com os meus desafios que eu enfrentei. Hoje eu vejo o quanto poderia ter feito diferente, né, que eu falei. Trabalhava, recebia, queimava até o último centavo, estourada no limite do banco, estourada no limite do cartão de crédito. Não conseguia fazer as coisas para mim. E hoje não, hoje eu consigo estar com o nome limpo, ter uma vida financeira organizada, sei usar o cartão com equilíbrio, né? Então isso para mim, falar bem a verdade para vocês, tira um peso das costas da gente quando a gente tem as finanças assim organizada, né? O Bruno, é difícil fazer as pessoas entenderem essa importância e é difícil fazer as pessoas entenderem também como que ela deve fazer para poder se reorganizar financeiramente. Existe esse desafio ou não? Existe. Então, enquanto ela não testa, eu acho que as pessoas têm que procurar conhecimento, né? Ser mais curioso, no sentido de buscar uma solução e não, tô afundada mesmo, é aquela grande coisa, né? Tipo, já tô devendo mesmo, dever mais um pouquinho não vai... E não é assim que funciona, né? Eu acho que você precisa ter uma visão de qual é o estado que você se encontra e tomar ação sobre aquilo, né? Como você vê o futuro da educação financeira no Brasil? O que é mais fácil, educar jovens ou adultos? A educação financeira no Brasil hoje ainda é um desafio. Mas que não é algo que não seja alcançável. É só uma questão de, eu acho que o governo em si incentivar mais, temos isso dentro das escolas. Eu acho que é uma coisa que, independente se ela é particular ou não, acho que todas têm que ter acesso. É muito legal hoje a educação financeira hoje na internet, apesar de não termos na escola, mas na internet tem crescido bastante. E isso é muito bom, porque o acesso é rápido, né? Mas é um desafio aí pela frente, mas eu creio que vai crescer. Mas a internet tem muitas pessoas. Você indicou 3, né? Foi que hoje tem vários, né? Muitos. Bons ainda. Bons. Tem o Primo Pobre, uma dica Sim. pra galera que ele é muito bom também. E para jovens e adultos, qual que é o melhor ensinar? Olha, a gente vê que a gente tem para bastantes estilos, né? Que nem falo muito a Natália Arcuri, ela consegue chegar bastante em vários, vamos dizer, estilos, né? Desde aí adolescentes até o mais adulto, né? Que ele é bem dinâmica na forma dela educar, né? E bem prático também, né? Mas temos vários, né?
Tem o primo pobre, né, também, que fala de uma forma bem prática do dia a dia, que eu gosto bastante também. E eu acho que é isso, levar uma linguagem acessível, não dificultar tanto, porque eu acho que o medo também do pessoal é esse, de ver, nossa, falar de investimento parece que não é para mim. Então, isso faz com que a pessoa ache que ela não pode fazer, né? Então, eu acho que trazer essa acessibilidade para eles é muito positivo. Mas vou te dar um exemplo assim. Eu tenho 3 amigos que são pais de pais adolescentes. E eles conseguiram fazer uma coisa fantástica. Até hoje eu fico pasmo de ver que bacana que é. Eles ensinaram o valor pro filho dele, assim, tipo assim. Eles pegam, por exemplo, pão de mel com a gente. Ele vai lá, eles vendem, aí eles compram os negócios com o dinheiro que eles vendem. Aí uma vez ele falou, pô, que ele chegou em mim falando assim, ah, pai, gastei já meu dinheiro com isso aqui. Aí, tá vendo? Você tem que saber o valor do dinheiro. Então, você tem que guardar, você tem que fazer isso, tem que multiplicar. E hoje, ele falando, os 3 falando que os filhos seguem fazendo isso. Quer dizer que eles viram no pai e o pai ensinou. Isso também vai dos pais também, né? Ensinar os filhos também, né? Muito. Muito, porque assim, a criança, ela aprende muito rápido. Exatamente. E quanto mais cedo, melhor. Né? Porque vai se criando um hábito. Então, quando ele estiver já trabalhando aí com seus 18 anos, poxa, ele já vai ter uma consciência com o dinheiro que os pais dele Já não tinham, né? Então, dá para se trabalhar bastante. Aí você me perguntou se o adulto criança. Eu acho que os dois têm a capacidade para aprender, sabe? Ter essas mudanças de hábitos. Mas a criança, ela tem um feeling assim mais rápido, né? E principalmente porque ela não vai ter os hábitos antigos. Exatamente. Que o adulto já tem. Que o adulto já tem. Ô, Bruna, assim, né, na sua carreira como educadora financeira, teve algum momento, assim, gratificante que você poderia compartilhar com a gente? Eu já tive, sim, de alguns clientes, principalmente começar a fazer reserva de emergência. Foi um passo para a pessoa que ela achou super positivo, que era uma coisa que ela não conseguia fazer, que ela achava que era impossível, porque nunca sobrava. Até eu ensinar para ela que não é sobrar, e sim você priorizar aquilo antes de pagar as suas despesas. Então, ela criou esse hábito e hoje ela consegue. E até é interessante, porque a pessoa fala assim, nossa, eu preciso... Quando recebe, a pessoa fala, nossa, eu já preciso mandar meu dinheirinho pro meu banco de investimento. Então, ela assim, ela até... se tornou algo assim satisfatório, gostoso de fazer, né? Não há um peso para a pessoa. E como você faz para continuar a inovação no seu trabalho? Coisas novas, diferentes? Estudar. Estudar. Buscar sempre, eu gosto muito de ouvir esses que eu falei de referência e outros, né? E procurar se aperfeiçoar, né? Estudar, acompanhar as notícias de como está, né? O financeiro mesmo do país e do mundo. É sempre ir se aprimorando, né? Buscando conhecimento. Quais são as primeiras ações que a pessoa deve tomar ao perceber que ela está endividada? Que tem pessoa que ela não percebe, ela só percebe quando já está no pescoço. Por isso que a gente fala de fazer as anotações, porque aí você consegue visualizar em que ponto e que estado você está. Aí, a partir do momento que ela vê que ela está endividada, a primeira coisa que a gente fala que é fechar a torneira. Não pode ter mais gasto. Fazendo isso, você vai fazer o levantamento de todas as suas dívidas, tem que planilhar ou anotar mesmo, uma a uma. Fazer o levantamento de todas, né? Vendo esse total, e aí a gente vai, o quê? A gente prioriza as de juros mais altos, né? Porque isso a longo prazo pode duplicar, triplicar. Aumenta mais, né? Aumentar mais. E assim, ela começar a dar os primeiros passos em organizar, né? E deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo. Eu tenho uma conta, eu vou sempre com mais alta ou vou tentando tirar as menores? Por exemplo, eu tenho dívida X, aí a outra Y é maior, eu vou para a maior, para a menor, da menor para o maior? Como que eu faço? Primeiro você vai priorizar as essenciais, né? Tá, as principais. Porque as coisas essenciais, por exemplo, às vezes a pessoa, ela tá tão endividada porque já endividou até na água, na luz, aluguel, então esse é o essencial, ela vai ter que priorizar o essencial, porque como que ela vai ficar sem moradia, Sim, sem a água, sem ela, né?
Depois ela vai para dívidas, a gente fala que tem gente que tem dívidas de bens de direitos, por exemplo. Ela tem um contrato atrelado, se ela não pagar, ela perde a casa, ela perde o carro, então... Esse é o principal. Aí já é o segundo principal. Aí o terceiro, entre os cartões de crédito, empréstimos. E aí, por exemplo, o cartão de crédito, ela já vai no que tá com maior juros. Já vai eliminando os Que tem mais juros. mais juros, as taxas, e assim vai. Mas seria essa Essa é a sequência. sequência. Ô, Bruna, qual o maior erro ou os maiores erros que uma pessoa pode cometer financeiramente? Primeiro, seria não dar atenção à questão das finanças, né? De buscar ter conhecimento sobre isso. Segundo, não ter esse controle, né? Achar que não é responsabilidade dela. Eu acho que é aí que entra o pensamento. Eu tenho a minha autorresponsabilidade sobre o meu dinheiro. Eu domino o meu dinheiro, não o dinheiro me domina. Então, tem que mudar essa posição aí, né? Então, acho que aí seriam os primeiros passos para a pessoa mudar a situação financeira dela. Qual dica você dá para aquela pessoa que tem dificuldade de guardar? Ela tem que ter uma meta. Ela tem que ter um objetivo com por que ela está guardando. Guardar por guardar, ela vai querer pegar aquele dinheiro, né? Então, por exemplo, vamos dar uns exemplos. Uma viagem dos sonhos, Boa. né? A pessoa vai, não, eu vou casar, né? Quero comprar minha casa. Então, ali ela tem objetivos claros e a partir disso ela consegue até mesmo escolher qual é o investimento que ela vai fazer. Se é a curto prazo, longo prazo, médio prazo. Ô, Bruna, você acha que a mentoria financeira, então, ela pode mudar a vida de uma pessoa? Pode. Eu acredito no sentido assim. Lógico que existem várias questões com relação à vida, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que no sentido de trazer uma qualidade de vida emocional, eu acho que familiar, casamento, que a gente sabe que um dos assuntos que pega bastante em casamentos, pessoas, né, que até se separam por conta de discussões de questões financeiras, né? Então, eu acho que tá atrelado ali em vários pontos da nossa vida, né? O dinheiro. Ô, Bruna, e aí surgiu uma questão interessante. Por exemplo, tem um cliente, eu vou ajudar ele a se reorganizar financeiramente. Ok, mas aí o marido ou a esposa é muito descontrolado. Como que é feito? É feito um acompanhamento entre os dois? Como que é? O ideal é ter o acompanhamento com os dois, se os dois toparem, né? Porque às vezes a pessoa não aceita. Mas eu acho que o que fica, a chamada para o parceiro, a parceira fazer, é o exemplo. É o exemplo. Então, a partir do momento que ela fala, poxa, como é que ela tá conseguindo guardar o dinheirinho dela, né? Aí o esposo vai falar, nossa, eu acho que eu vou aí também descobrir como é que é esse segredo, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é o exemplo. A mudança de hábito de um vai chamar a atenção do outro. Isso, né, sem dúvida. Qual a importância de separar os gastos essenciais dos gastos supérfluos? Justamente para a probabilidade da pessoa gastar com supérfluos é bem maior. Eu sempre que minha esposa... Eu gasto demais com coisa boba. Nossa, ela briga comigo, misericórdia. Que olha, isso eu concordo com você. É bem maior. Por quê? maior. Porque entra a questão, principalmente mulher, né? O homem já é mais... Não são todos, né? Não vamos generalizar, que tem homens que são gastão também. Tô mudando, gente. Mas assim, às vezes para aquele momento de alegria, satisfação e eu vou aumentar minha autoestima ou ficar mais feliz, eu vou ali comprar aquele negocinho. Então, assim, a probabilidade de a pessoa gastar com o supérfluo é maior. Né? Mas precisa ter, né, essas prioridades. Por isso que eu falo, o pessoal também tem um pouco de receio de procurar a educação financeira, porque acha que a gente vai limitar ela tipo assim, você não vai poder fazer mais nada. Eu não vou poder ir pro restaurante, eu não vou poder comprar a bolsa que eu gosto, eu não vou poder viajar, não vou poder fazer nada. Tipo, eu vou ficar, congelada, né? E não é isso. Eu até fiz um vídeo outro dia lá na página falando sobre isso.
A pessoa deu uns 5 minutos, sai gastando. Vamos sair gastando, mas com consciência. Eu vou comprar a blusa que eu quero, eu vou comprar um aparelho de eletro que eu tanto quero, mas consciente, eu vou me preparar para aquilo, né? Mas eu acho que o que cai muito é querer as coisas de imediato, né? A pessoa não tem paciência de esperar. Eu quero hoje, quero agora. E aí que é o X, né? Que é o X que a pessoa vai depois se enrolar. Bruno, e aquela pessoa assim que ela tá muito endividada, mas tá muito endividada, ela não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, tá num desespero assim. Qual que é o primeiro passo assim para essa pessoa? Tipo, além de acalmar ela, eu imagino, mas qual que é o primeiro passo assim? Você fala da dívida impagável, né? Isso, exatamente. Ele já tá inadimplente, vamos dizer assim, ele não tem poder e condição de quitar, né? Aquela dívida dele. Normalmente, o pessoal entra no desespero. E a primeira coisa que você tem que fazer é não entrar no desespero e buscar essa instituição financeira, no caso, uma negociação, mas não uma renegociação. É diferente. Normalmente, eles vão te dar renegociação. Vai parcelar aquilo, vai estender, continua juros ali, embutido, e você vai continuar patinando. Então, sabendo que você tem a sua vida, os seus essenciais para manter. Então, não acho justo, não é justo com você, com a sua família, com a situação que você está, ir lá e renegociar pelo desespero de que vai sujar meu nome, vai... Não. Normalmente o que se faz? Deixa do jeito que está. Parece estranho falar isso, mas deixa do jeito que está. Uma hora essa instituição financeira vai te trazer uma proposta e você, enquanto isso, que aí entra a questão da reserva de emergência e a gente consegue desmembrar, por exemplo, 20% da reserva de emergência, a gente desmembra ela dividida em 2, 50 para reserva de emergência e 50 para quitação de dívida. Esse valor que eu estou juntando para quitação de dívida, eu vou ter dinheiro para pagar no ato. E aí sim eu vou fazer uma negociação à vista para quitar aquele valor. A instituição vai tirar os juros. Eu falo, é o que eu tenho. Então a gente até fala que o Ben, que é o judeu que eu citei, ele fala que é o tudo ou nada. Né? É muito interessante. Ou é isso, ou é nada. Então, você consegue negociar dessa forma. E não fazer a renegociação, porque aí você não sai do ciclo. Né? Eu tive um exemplo, que eu tinha uma dívida no banco de 10 mil reais, né? E a instituição não dava meios de fazer o parcelamento. Ou era pago à vista, e ele queria que eu pagasse aquele valor total à vista e não me dava, nesse caso, a opção de renegociar, de fazer os parcelamentos. Isso já estava juros acumulado. Até que o que eu fiz? Eu fui juntando o valor e eu falei, uma hora a instituição vai me dar a opção. E aí eu tinha o dinheiro guardado e paguei. Na época, acho que foi R$1.500. Caraca, caiu. E eu tinha o dinheiro. Aí eu falei, aí fui lá e quitei e eliminei. Até tirei minha conta do banco lá, sumi, né? Mas resolvi minha vida, né? Então, acho que essa questão que ele fala do tudo ou nada é muito interessante, e é verdade. Como o empreendedor pode se preparar num período de recessão econômica? A gente tem que ter o levantamento da empresa, como que ela está de recursos em caixa, que é a liquidez que ela tem, né, no momento. O acompanhamento de despesas a pagar, fornecedores, né, e tudo mais. Fazer uma provisão que dá para ser feita, uma provisão média do que vai entrar e do que vai ter de despesa. E a empresa também pode fazer uma reserva de emergência também. Não tem só isso na pessoa física, a gente pode trabalhar na pessoa jurídica. E na jurídica funciona como? Essa separação é do bruto, de onde? Como que faz? É do líquido também. Do líquido também. Do líquido também.
A gente vem tirando todas as despesas, né? Porque você tem folha de pagamento, Sim. né? Aluguel, pagar fornecedor. E do líquido você tira essa porcentagem, que pode ser aí de 5% a 30%. De 5% a 30%. Bruna, o microempreendedor, quais são os erros assim mais comuns, ou quais são os principais erros que ele comete normalmente no início, assim, na abertura da empresa, assim? Primeiro, empreender é um desafio, né? Então já começa aí se ele tem esse perfil de ter períodos de oscilação, porque é muito dinâmico o mercado, né? Às vezes vai estar tudo bem, de repente cai. Então tem que ver se ele tem perfil. Então, se ele é uma pessoa que eu gosto mais de tranquilidade, equilíbrio, então é bom rever. Então, fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, se é perfil para ele isso, né? E segundo, estudar o mercado, né? O que eu vou vender, o que eu vou prestar de serviço, estudar o mercado, como é que está, tá legal, né? Entender do assunto é muito importante, procurar estar sempre se renovando, né? Trazendo um diferencial, né? Para o mercado. Aprender o básico, que é fazer um fluxo de caixa da empresa, né? Saber ter o controle de entrada e sair. Então, acho que é uma série de conjuntos aí que tem que relevar, assim, antes de começar a abrir uma empresa, né? Porque até ela se estruturar realmente, né? E você começar a ter um retorno, né? Então, você precisa ter organização. Como calcular corretamente o capital de giro e a necessidade de iniciar um negócio? Bom, o capital de giro aí já entra bem na área, né, na parte contábil. O capital de giro, a empresa precisa fazer o ativo circulante dela, que é os recursos que ela tem em mãos, né, financeiros, e as obrigações, que é o passivo circulante da empresa, né, que aí vai entrar a folha de pagamento, fornecedores, enfim. A gente faz esse cálculo de um ativo menos o outro, para ver quanto que ele vai ter de lucro líquido sobre isso, né? Que vai ser o capital de giro da empresa. Sendo positivo, então significa que a empresa está bem, né? Ela consegue rodar um mês para cumprir com as suas despesas e continuar aí oferecendo seu serviço ou seu produto. Bom, chegamos ao final desse bate-papo interessantíssimo sobre educação financeira. Eu quero agradecer imensamente a presença da Bruna. Bruna, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, foi uma experiência bem legal. Pessoal, aproveitando, a página dela está aqui no link da descrição. Segue ela, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha, dá aquele joinha e até a próxima, galera. Tchau.